O ar de Lisboa estava carregado de um perfume de jasmim e mar, mas naquela noite de verão, o fado que ecoava da tasca no bairro Alto parecia rasgar o céu como um lamento proibido. Mariana tropeçou nas pedras irregulares da calçada, o coração martelando mais forte que o ritmo das guitarras portuguesas. Ela não sabia por que seguir Inês até ali, ou talvez soubesse, e esse era o terror que a consumia. Você não entende, sussurrou Inês para si mesma, mas as palavras escaparam como um segredo traído, e Mariana, escondida nas sombras de um poste de ferro forjado, sentiu o mundo desabar. Era o beijo que Inês dera àquela estranha no Rocio, horas antes, que queimava por dentro, ou seria o beijo que ela própria ansiava dar, mas nunca ousara? Mariana acordou com o sol filtrando pelas persianas de madeira da sua pequena casa no Chiado, onde o cheiro de pastel de nata fresco da confeitaria vizinha se misturava ao aroma salgado do Tejo. Aos 28 anos, ela era a guardiã silenciosa de uma livraria antiga, herança de sua avó, um lugar onde as páginas amareladas de Essa de Queiroz e os romances de Sofia de Melbrenner sussurravam histórias de amores impossíveis e saudades eternas. Lisboa, com suas 7 colinas e segredos entrelaçados como as ruas labirínticas do Alfama, era o seu refúgio e sua prisão. Criada numa família católica devota, onde o rosário diário e as festas de São João ditavam o ritmo da vida, Mariana aprendera cedo a esconder os sussurros do seu coração. Seu pai, um pescador reformado de Cascais, ainda a via como a filha perfeita, solteira, dedicada, com um sorriso que iluminava as tardes chuvosas de outono. Mas naquela manhã, o peso da noite anterior esmagava como as ondas do Atlântico contra os penhascos da costa da Caparica. Ela se levantou, os pés descalços tocando o azulejo frio do chão, decorado com motivos florais que sua avó pintara à mão, inspirados nas tradições de Coimbra. No espelho rachado do quarto, seu reflexo encarava, olhos castanhos profundos, cabelo negro ondulado preso num coque desleixado e uma expressão de quem carrega um fado não cantado. Porque eu fui, murmurou para si mesma, enquanto preparava o café forte, adoçado com canela, como sua mãe ensinara. A imagem de Inês, dançando sob as luzes tremulosentes do bairro Alto, os lábios vermelhos curvados num sorriso enigmático, não saía de sua mente. Inês chegara a Lisboa há 2 anos, vinda do Porto, fugindo de um casamento arranjado que cheirava a vinho do Douro azedo e expectativas familiares sufocantes. Aos 26 anos, ela era fadista de alma, com uma voz que ecoava nas tascas como o lamento de Amália Rodrigues, mas com um fogo moderno que atraía turistas e locais por igual. Sua pele morena, herdada das raízes alentejanas, e os olhos verdes como as vinhas de Évora, faziam dela uma visão que paralisava. Trabalhava na Casa do Fado, um antro escondido na moraria, onde as paredes de azulejos azuis contavam histórias de amores perdidos e revoluções sussurradas. Inês vivia num apartamento apertado no Largo do Intendente, rodeada de discos de vinil de fado clássico e livros de poesia de Fernando Pessoa. O heteronímo que mais amava era Alberto Caeiro, o pastor que via o mundo sem véus. Mariana a conhecera por acaso, ou talvez pelo destino que os portugueses tanto invocam nos seus contos. Fora numa tarde de mercado da Ribeira, onde o bulício de sardinha assada e queijos de serpa se misturava ao riso de famílias reunidas. Mariana comprava figos maduros quando Inês, equilibrando uma cesta de pão de milho e azeitonas, esbarrou nela. Desculpe, minha senhora, dissera Inês com aquele sotaque nortenho suave, os olhos piscando como estrelas no céu de Sintra. Daquele toque acidental nasceu uma amizade tecida com fios delicados, cafés no Terreiro do Paço, passeios pelo Jardim da Estrela onde contavam segredos sob as árvores centenárias, e noites em que Inês cantava baixinho para Mariana, versos de estranha forma de vida que faziam o ar vibrar de emoção contida. Mas ultimamente, algo mudara. Mariana notava os olhares demorados de Inês para as mulheres que passavam, uma artista de rua no Chiado, uma turista francesa no Lisboa Factory. E na noite passada, no Rocio, sob a estátua de Dom Pedro IV que vigia a praça como um guardião estoico, Inês benjara aquela desconhecida de cabelo loiro e riso fácil. Mariana vira tudo de uma janela do café à brasileira, o coração apertado como um novelo de lã alentejana. É só curiosidade, dissera a si mesma, mas a dúvida corroía como o sal do mar nas feridas. Enquanto isso, Inês acordava no seu quarto bagunçado, o sol batendo na janela que dava para o castelo de São Jorge, cujas muralhas antigas pareciam ecoar os seus próprios conflitos internos.
Ela se espreguiçou na cama de lençóis brancos, bordados à mão por sua tia de Évora, e pegou o telemóvel. Uma mensagem de Mariana: bom dia. Café hoje? O estômago de Inês revirou. Ela queria responder com a verdade, que o beijo da noite anterior fora um erro, um teste desesperado para apagar o fogo que Mariana acendia nela sem saber. Mas como dizer? Em Portugal, onde o amor ainda dança na corda bamba entre tradição e liberdade, confessar um amor assim era como cantar fado num dia de sol, belo, mas arriscado. Inês vestiu um vestido florido, leve como as brisas do Algarve, e desceu as escadas estreitas do prédio, passando pela senhora vizinha que tricotava na portaria, murmurando rezas a Nossa Senhora de Fátima. Lá fora, o intendente fervilhava, grafites coloridos nas paredes, cafés com esplanadas cheias de gente lendo jornais como o Público, debatendo política ou o último jogo do Benfica. Ela caminhou até ao Chiado, o coração acelerado, pensando nas noites em que sonhara com Mariana, não como amiga, mas como o mar que se funda ao céu no horizonte de Sagres. No café do Terreiro do Paço, com vista para o Arco Triunfal e o rio que serpenteava como uma saudade líquida, elas se encontraram. Mariana chegara primeiro, os dedos tamborilando na chávena de galão, os olhos fixos no horizonte onde gaivotas planavam livres. Inês, disse ela ao vê-la aproximar, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Você parece cansada. Noite longa? Inês sentou-se, o cheiro de pastelaria invadindo o ar. O fado não dorme, Mariana. E você? Ainda mergulhada nos livros da avó? Elas riram, mas o riso era frágil, como vidro de murano. Conversaram sobre trivialidades, a feira de São Cristóvão que se aproximava, com seus arraiais de manjerico e marchas populares, o novo álbum de Marisa que Inês queria partilhar. Mas por baixo, a corrente subterrânea de segredos fluía, pronta para romper. Foi Mariana quem quebrou o silêncio primeiro, impulsionada pelo uke da noite anterior. Eu vi você ontem, no Rocio. Com aquela mulher. As palavras saíram como um tiro de espingarda num céu sereno, e quando o dramatismo das óperas que sua avó adorava. Inês congelou, a colher caindo na chávena com um tilintar metálico. Mariana. Não é o que pensa. Então o quê? Uma brincadeira? Um fado passageiro? A voz de Mariana tremia, carregada de uma emoção que ela mal compreendia. Ciúme? Medo? Ou o reconhecimento de um sentimento que há meses a consumia? Lágrimas brotaram, quentes como o sol de Évora, e ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros sacudindo. Inês estendeu a mão, tocando-a com hesitação, sentindo a eletricidade que sempre existira entre elas, como a faísca de um fogo de artifício na festa de Santo Antônio. Eu não sei como dizer, murmurou Inês, a voz rouca como após uma noite de canto. Aquele beijo foi um erro. Eu estava confusa. Mas você. Você é o segredo que eu escondo de mim mesma. O ar entre elas parou, o burburinho do café desvanecendo como um sonho. Pela primeira vez, os olhos de Inês encontraram os de Mariana sem véus, revelando o abismo de reciprocidade que as separava e unia. Elas saíram dali em silêncio, caminhando pelo Terreiro do Paço, onde o Tejo brilhava como um espelho de promessas. O sol poente tingia as águas de laranja, evocando as tardes de vindima no Douro que Inês tanto amava contar. Pararam junto à estátua de Camões, o poeta que cantara amores eternos e exílios dolorosos. Eu sinto mesmo, confessou Mariana finalmente, a voz um sussurro carregado de fado. Desde o dia no mercado. Mas minha família. A igreja. Lisboa pode ser livre, mas o coração ainda carrega as correntes de séculos. Inês apertou sua mão, os dedos entrelaçados como as ruas de Lisboa. Então vamos desatar esses nós, uma colina de cada vez. Elas riram, um riso genuíno agora, misturado a lágrimas, e naquele momento, sob o olhar vigilante do Tejo, o primeiro beijo aconteceu, tímido, doce como moscatel de Setúbal, selando um pacto de segredos partilhados. Mas o destino, como nos contos portugueses, raramente alinhar. Naquela noite, enquanto Mariana voltava para casa, um telefonema de sua mãe esperava. Filha, o teu primo de Faro está de visita.
Ele é um bom rapaz, solteiro. Vem jantar domingo. O peso da tradição caiu como uma rede de arrastão, e Mariana soube que o drama mal começara. Inês, por sua vez, recebeu uma mensagem da sua ex-noiva do Porto: "Volto para te reconquistar. Não podes fugir para sempre." Os segredos, outrora escondidos, agora emergiam como fantasmas do passado, prontos para testar o frágil amor que nascia. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções, como o vento de levante que varre as praias do Algarve no verão. Mariana e Inês encontravam-se às escondidas, nos recantos menos vigiados de Lisboa, o jardim secreto do Convento do Carmo, onde as ruínas góticas sussurravam absolvições antigas, ou o mirador da Senhora do Monte, de onde se via a cidade estendida como um tapete de luzes ao entardecer. Ali, sob o céu estrelado que inspirara tantos poetas, elas trocavam beijos que sabiam a liberdade roubada, misturados ao perfume de laranjeiras em flor do chiado. Inês ensinava Mariana a cantar fado, não um lamento melancólico, mas uma versão íntima, sussurrada contra o ouvido. "Sente a saudade aqui", dizia, pressionando a mão no peito de Mariana, onde o coração batia descompassado. "Não é tristeza, é amor que dói porque é real." Mariana, que sempre vira o fado como herança pesada de sua avó, noites em que a velha senhora chorava ao som da viola, recordando um amor perdido na guerra colonial, descobria agora uma nova camada. Era como se Inês a desviasse das páginas empoeiradas dos livros para o pulsar vivo da alma portuguesa, a paixão que não se rende, mesmo perante o abismo. Mas os dramas de amor entrelaçavam-se com os de amizade, tecendo uma rede complexa. A melhor amiga de Mariana, Sofia, uma designer de azulejos no bairro da Graça, notara a mudança. Sofia, com seu cabelo ruivo curto e tatuagens de motivos marítimos nos braços, homenagem aos navegadores de Belém, era a confidente de longa data. Elas se conheceram na escola secundária em Lisboa, partilhando segredos sobre os primeiros amores heterossexuais que nunca as satisfizeram por completo. Sofia, abertamente bissexual, fora a primeira a sussurrar a Mariana a possibilidade de um mundo além das normas. "Você brilha quando fala dela", disse Sofia numa tarde no Café da Graça, enquanto mastigavam broas de mel e observavam os elétricos amarelos subirem a colina. "Mas cuidado, mana. Lisboa é tolerante, mas as línguas são afiadas como facas de ourives." Mariana corou, o rosto quente como o sol de agosto em Évora. "É só amizade profunda." Mas Sofia riu, um riso franco como o vinho verde. "Amizade? Isso é amor com maiúscula, Mariana. E se for recíproco, agarra. Se não, o fado te leva." As palavras ecoaram, mas o medo persistia. A família de Mariana, ancorada nas tradições católicas de Cascais, onde as procissões de Corpus Christi ainda enchiam as ruas de velas e hinos, via o casamento como o único caminho para uma mulher respeitável. Seu primo, João, chegara de Faro com olhos castanhos expectantes e histórias de olival e marisco fresco, alheio ao turbilhão interior da prima. Enquanto isso, Inês lutava com os seus próprios fantasmas. A mensagem da ex, Clara, uma advogada portuense de beleza severa e ambições ferozes, reacendera velhas feridas. Clara fora o primeiro amor de Inês, um romance intenso no Porto, entre as caves de vinho do Douro e as noites chuvosas da Ribeira, onde se beijavam às escondidas nos passeios de barco. Mas Clara queria mais, um futuro normal, com alianças e festas de família que Inês rejeitara, optando pelo exílio lisboeta. Agora, Clara ameaçava voltar, prometendo reconciliação que cheirava a posse. Inês confidenciou a Mariana numa noite no Lisboa Factory, entre as galerias de arte urbana e o som de jazz improvisado. "Ela me faz duvidar", admitiu, os olhos verdes nublados como o céu antes da tempestade. "E se eu não for suficiente para ti? E se o meu passado nos arrastar?" Mariana abraçou ali, no meio do caos criativo do antigo complexo industrial, onde o cheiro de grafites frescos se misturava ao de cerveja artesanal. "O passado é como o Tejo, flui, mas não nos afoga se soubermos nadar." Elas dançaram devagar, ao som de uma banda local tocando morna cabo-verdiana, uma fusão que simbolizava a alma mestiça de Portugal. Naquele instante, o amor delas parecia invencível, um romance tecido com fios de lã e ovelhas mirandesas, resistente e colorido.
No entanto, o conflito escalava. Durante o jantar familiar em Cascais, com o mar Atlântico rugindo ao fundo e o aroma de cataplana de marisco enchendo a casa de Pedra Branca, João propôs a Mariana um passeio no dia seguinte. Você precisa de sol, prima. Faro tem praias que curam qualquer saudade. A mãe de Mariana, com seu jale de renda de Vila do Conde, piscou cúmplice. Ele é perfeito para ti, filha. Forte, católico, com terra para herdar. Mariana engoliu o peixe, o gosto amargo como fel, e escapuliu para o terraço, onde as ondas contavam histórias de naufrágios. Ligou para Inês, a voz embargada, eles querem-me casar. Como se eu fosse uma noiva de Sé de Lisboa, vendida no altar. Inês, do outro lado da linha, sentiu-se morder como uma arraia no areal de comporta. Vem para cá. Cantamos fado até o amanhecer. Mariana foi, pegando comboio na estação do Cais do Sodré, o coração acelerado como o apito do trem chegou à moraria à meia-noite, onde Inês esperava na porta da tasca, vestida de negro como uma viúva de fado, a guitarra na mão. Dentro, o fumo de cigarros e o vinho tinto criavam uma atmosfera densa, povoada de almas perdidas e amores não ditos. Inês cantou à moraria os versos de Rafael Bordal Pinheiro ganhando nova vida. Ó moraria, tu que tens tanta gente de quem há de ser mais bonita? Seus olhos nunca deixaram Mariana, sentada na primeira fila, as lágrimas traçando caminhos no rosto. Após o espetáculo, subiram ao terraço da casa de Inês, onde o castelo de São Jorge se erguia como um sentinela medieval. Eu te amo, disse Inês, pela primeira vez em voz alta, as palavras ecoando como um sino de igreja em festa dos tabuleiros. Mariana correspondeu, beijando-a com a fome de quem descobre um oceano após deserto. Mas no auge da paixão, o telemóvel de Inês vibrou. Clara, em Lisboa, hospedada no Hotel do Chiado. Estou aqui. Vamos conversar. Por nós. O amanhecer trouxe a traição sutil, não um ato, mas uma omissão. Inês marcou um encontro com Clara no dia seguinte, sem contar a Mariana, temendo reacender o medo. É só para fechar o ciclo, pensou, mas o segredo era uma semente de discórdia. Mariana, por sua vez, aceitou o passeio com João para acalmar a família, vendo como uma ponte temporária. Só amigos, disse a si mesma, mas o laço da tradição apertava. A amizade de Sofia interveio como um bálsamo. Num piquenique no Parque Eduardo VII, com empadas de galinha e sumos de maracujá, ela confrontou Mariana. Não mintas para ti. Amor como o teu não se esconde em mentiras. E para Inês, num ateliê de azulejos na Graça, Sofia avisou, segredos matam mais que facas. Diz a verdade, ou o fado vira tragédia. As palavras pairavam, mas o destino tecia sua teia. Naquele fim de semana, durante a feira de São Cristóvão, com os arraiais iluminados por guirlandas de luz e o cheiro de paella e churros no ar, Mariana e Inês encontraram-se no meio da multidão. Dançaram a valsa popular, mãos unidas, rindo como crianças. Mas avistaram Clara ao longe, observando com olhos frios como o granito do Gerês. O ciúme de Clara era um vendaval, e ela aproximou-se, sussurrando a Inês. Ela não te merece. Volta para o Porto, para o Real. Inês hesitou, o passado puxando como âncoras. Mariana viu a troca de olhares, o coração partindo como porcelana de vista alegre. Quem é ela para ti? Perguntou, a voz um fio de voz no belício. Inês, dividida, murmurou, uma sombra. Mas a semente da dúvida plantara-se, e o drama de amor e amizade começava a desabar como uma colina lisboeta após chuva. O verão em Lisboa avançava impiedoso, com o calor que faz o asfalto do Rocio ondular como miragens no deserto do Alentejo. Mariana sentia o peso desse calor no peito, onde o amor por Inês se misturava ao veneno da suspeita. Desde a feira, as mensagens de Inês eram esparsas, desculpas de ensaios longos na tasca, noites de fado que se estendiam até o amanhecer. Estou cansada, escrevia, mas Mariana lia entre linhas. Estou dividida. Ela passeava sozinha pelo Jardim Botânico de Lisboa, onde as palmeiras exóticas e orquídeas tropicais evocavam os descobrimentos de Vasco da Gama, mas nada curava a saudade que agora era dor pura. Sofia tornara-se o porto seguro.
Elas se encontravam no ateliê dela na Graça, um espaço luminoso com paredes cobertas de azulejos em branco e azul, padrões de ondas marinhas e flores de laranjeira que Sofia pintava à mão, inspirada nas tradições de Rilha Foles. Conta-me tudo, insistia Sofia, enquanto moldavam argila úmida, as mãos sujas de terra como as de camponesas no Ribatejo. Mariana desabafou, o beijo roubado, as confissões sussurradas e agora essa sombra chamada Clara. Eu suspeito que há segredos, Sofia. Que o que sinto não é recíproco. Sofia parou, limpando as mãos num pano tingido de índigo. Suspeita é o pior fado, Mariana. Confronta. Ou vais acabar como a avó, chorando por amores não vividos. Do outro lado da cidade, Inês afogava as culpas num copo de ginginha, o licor de cereja que queima a garganta como remorso. Clara instalara-se no Chiado, num quarto de hotel com vista para a estátua do Dom Pedro, e suas conversas eram um bálsamo tóxico. Lembra-te de nós no Porto, dizia Clara, tocando o braço de Inês com familiaridade que doía. Aquela vida era estável. Esta aqui é a ilusão, uma livreira tímida que nem sabe o que quer. Inês negava, mas a dúvida crescia. Ela amava Mariana pela pureza, pela forma como ela ouvia o fado como se fosse oração, mas Clara representava o conhecido, o porto seguro das Caves do Douro, onde o vinho envelhecia como promessas. O conflito explodiu numa noite de tempestade, rara no verão lisboeta, quando o céu sobre o castelo de São Jorge desabou em chuva torrencial, transformando as ruas em rios de memórias. Mariana, impulsionada por uma mensagem enigmática de Inês, preciso de ti agora, correu pela moraria, o vestido colando à pele, os cabelos encharcados como algas no areal da ericeira. Chegou à tasca vazia, onde apenas o eco da viola permanecia. Inês estava lá, sentada à mesa de madeira gasta, um copo de vinho pela metade, os olhos vermelhos. O que é isso, Inês? Mais um segredo? A voz de Mariana cortava o ar úmido, carregada de drama como uma cena de telenovela portuguesa. Inês ergueu o rosto, as lágrimas misturando-se à chuva que pingava do telhado. Clara. Ela voltou. Diz que me ama ainda. E eu? Eu fui vê-la. Para dizer adeus. As palavras foram um soco e Mariana recuou, o coração sangrando como uma romaria ferida. Adeus? Ou ao lado novo? Eu vi vocês na feira. Os olhares. Era recíproco, não era? Inês levantou-se, a saia rodando como em dança de mirandesa. Não. Era o passado me puxando, mas tu és o presente, Mariana. O amor que me faz cantar sem lamento. Ela se aproximou, tentando abraçar, mas Mariana empurrou, a traição, não física, mas emocional, queimando como sol de midi em Badajoz. Segredos escondidos, Inês. Eu suspeitava, e agora descubro que sim. Como posso confiar? Saiu porta afora, a chuva lavando as lágrimas, deixando Inês sozinha com o fado que agora ecoava vazio. Os dias seguintes foram de silêncio ensurdecedor, como o intervalo entre duas estrofes de um canto. Mariana mergulhou na livraria, reorganizando prateleiras de Camilo Castelo Branco, cujos romances de adultério e paixão proibida pareciam espelhos de sua dor. Clientes vinham e iam, um professor de História da Universidade de Lisboa comprando edições raras sobre a Revolução dos Cravos, uma turista americana fascinada por os Lusíadas, mas nada preenchia o vazio. Sua mãe ligava, insistindo no jantar com João. Ele te leva a Sagres, filha. O mar cura tudo. Mariana ia, num domingo de céu limpo, o carro de João serpenteando pela A2, o cheiro de pinheiros e mar enchendo o ar. Em Sagres, onde o cabo de São Vicente marca o fim do mundo conhecido, eles caminharam pelas falésias, o vento levando como lobos. João era gentil, contando histórias de pescadores de atum e festas de São João em Faro, mas Mariana via apenas o fantasma de Inês nas ondas. Você parece distante, disse João, parando junto a um farol antigo. Alguém capturou o teu coração? Mariana hesitou, o sol poente tingindo o céu de vermelho como vinho de Dão. Pela primeira vez, confidenciou fragmentos, é complicado. Amor que a família não aprova.
João, surpreendendo-a, sorriu. O amor não pede licença, prima. Lembra-te da minha tia em Lagos, viveu com uma companheira por décadas e a família acabou por aceitar. Portugal mudou desde os cravos. As palavras foram um raio de luz, humanizando o conflito, mostrando que as tradições podiam dobrar-se como canas no vento do Tejo. Inês, atormentada, buscou refúgio na amizade de um grupo de fadistas na moraria, velhos como o bairro, com vozes roucas de anos de fumo e vinho. O amor é como o fado, dói, mas liberta, aconselhou o guitarrista Manuel, um homem de bigode espesso e olhos sábios, descendente de judeus sefarditas expulsos em 1496. Confronta a tua verdade, rapariga. Inspirada, Inês escreveu uma carta à mão, em papel de linho de Porto Alegre, versos misturando fado e poesia. Tu és a minha forma estranha de vida, Mariana. Sem ti, sou apenas eco. Mas o destino interveio com ironia portuguesa. Sofia, amiga comum, organizou um encontro acidental no Festival de Fado no Terreiro do Paço, onde o palco flutuante no Tejo recebia cantores sob estrelas. Mariana foi, arrastada por Sofia, vestida de branco como uma noiva de Nazaré. Inês subiu ao palco, a voz tremenda ao entoar Barco Negro, mas dedicando-a a uma suspeita que se tornou certeza recíproca. Os olhos encontraram-se na multidão e, após o aplauso, Inês correu para Mariana, a carta na mão. Eu traí a confiança, mas não o coração. Volta para mim. Mariana leu, as palavras dissolvendo a dor como açúcar no chá de erva doce. Elas se abraçaram ali, ao som de guitarras, o rio testemunhando. Mas Clara, na sombra, planejava o contra-ataque, uma carta anônima à família de Mariana, revelando o escândalo. O drama escalava, misturando amor e traição num caldeirão de emoções, onde a amizade de Sofia se provaria o fio que salva. Outono chegava a Lisboa como um manto de melancolia, com folhas de castanheiro das Índias carpindo as calçadas do Príncipe Real e o ar carregado do cheiro de castanhas assadas nos quiosques. Mariana e Inês reconstruíam o amor aos pedaços, como quem restaura um azulejo lascado na sede de Lisboa. Passeios pelo bairro alto, agora menos escondidos, com mãos dadas sob as luzes de néon dos bares. Jantares caseiros na casa de Mariana, onde cozinhavam bacalhau à brás misturado a receitas alentejanas de Inês, azeite virgem e coentros frescos, evocando as planícies de Évora. Somos como o Tejo e o Douro, rios diferentes, mas destinados a se encontrar no mar, brincava Inês, e Mariana ria, o som leve como o vinho espumante de bairrada. A amizade com Sofia florescia, tornando-se o pilar humanista da trama. Sofia, com sua loja de azulejos no Intendente agora em expansão, convidava-as para noites de criação, pintando painéis temáticos de amores lésbicos inspirados em figuras históricas como as rainhas de Castela que visitaram Portugal. Vejam a Rainha Isabel e sua confidente, contava Sofia, pincel na mão, amores que a história escondeu como segredos em conventos. Essas sessões curavam, tecendo laços de sororidade que transcendiam o drama pessoal. Mas Clara não desistia. A carta anônima chegou à casa de Cascais numa manhã de neblina, selada com cera vermelha como sangue. A mãe de Mariana leu em voz alta, a voz trêmula: sua filha vive em pecado com outra mulher. Um escândalo para a família. O pai, com punhos cerrados como redes de pesca, convocou Mariana para um confronto no terraço, o mar de Cascais rugindo acusador. É verdade, filha? Esta abominação? Mariana, de pé como uma rocha contra as ondas, confessou: sim, pai. Amo Inês. É recíproco, puro. Como o amor de Cristo por Maria Madalena. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo choro da mãe. Nós te criamos para o céu, não para o inferno. Mariana fugiu de volta a Lisboa, o coração em farrapos, ligando para Inês do comboio. Eles sabem. Clara traiu-nos. Inês, em pânico, confrontou a ex no hotel do Chiado, o lobby opulento com lustres de cristal e quando confronto. Por quê? Por vingança? Clara sorriu friamente, os olhos como o granito do norte. Porque tu és minha, Inês. Fugiste, mas o Porto chama. Esta livreira é um erro, tímida, presa às saias da mãe.
Inês, pela primeira vez, ergueu a voz com um enfado raivoso. Erro? Ela me liberta. Tu me prendias como uvas na vinha. Saiu, batendo a porta, mas o dano estava feito. O alto trunfo veio numa noite de gala no Teatro Nacional de São Carlos, onde Inês cantava num tributo a Amália. Mariana, convidada por Sofia, sentou-se na plateia, o vestido de veludo verde como vinhas do Douro, o coração apertado. Inês subiu ao palco, iluminada por holofotes que dançavam como fogos de artifício em festas de aldeia. Cantou Gaivota, os versos de saudade marítima ganhando camadas de dor pessoal. Gaivota, leva minha alma para além do mar, onde o amor não dói. No final, dedicou a Mariana, sussurrando ao microfone, para a mulher que suspeitou dos meus segredos e descobriu o coração recíproco. Aplausos ribombaram, mas para Mariana, era catarse. Após o espetáculo, no camarim com espelhos emoldurados a ouro, elas se reencontraram. Eu enfrentei Clara. Acabou, disse Inês, abraçando-a. Mas o telefone tocou, o pai de Mariana, voz rouca. Vem a casa. Precisamos falar. Sem julgamentos. Era um milagre frágil, mediado por Sofia, que contatara a família com histórias de aceitação em outras linhagens portuguesas, como as comunidades LGBTQ+, nas marchas do Orgulho de Lisboa, que agora enchiam o terreiro do Paço de Arco-Íris. O jantar em Cascais foi tenso, como uma missa em dia de tempestade. A mesa posta com porcelana de Bordal Pinheiro, pratos de robalo grelhado e salada de polvo, mas o ar pesado de silêncios. O pai falou primeiro, os olhos fixos no mar. Eu fui como tu, filha. Jovem, na África, amei um camarada. Enterrei isso na guerra. Não quero isso para ti. A confissão chocou, humanizando o homem que Mariana via como pilar rígido. A mãe, chorando, estendeu a mão, se te faz feliz. Deus é amor, não ódio. João, presente, ergueu o copo, à família que evolui como Portugal após os cravos. Inês, convidada, chegou tímida, oferecendo um fado gravado em disco de vinil, uma prenda simbólica. A noite terminou com risos hesitantes, histórias de infância partilhadas, o mar acalmando como um bálsamo. Mas o drama não acabava. Clara, humilhada, espalhou rumores na comunidade fadista, acusando Inês de traição dupla. Amigas comuns viraram costas, sussurrando em tascas. Ela trocava amores como vinhos. Sofia interveio novamente, organizando um círculo de apoio no seu ateliê. Mulheres da cena lisboeta, uma jornalista do Expresso, uma ativista da ILGA Portugal, que partilharam histórias de rejeição e resiliência. A traição fere, mas a amizade cura, disse Sofia, e Mariana, abraçando Inês, sentiu o amor solidificar como cera de vela em procissão. O inverno instalou-se em Lisboa com uma suavidade traiçoeira, chuvas finas que molhavam as ruas do Chiado como lágrimas não choradas, e neblina que envolvia o aqueduto das águas livres como um véu de mistério. Mariana e Inês, agora mais unidas que nunca, navegavam o aftermath do escândalo com a tenacidade de mulas mirandesas subindo serras. A livraria de Mariana ganhou vida nova. Inês organizou noites de leitura com fado, atraindo uma clientela diversa, casais jovens do orgulho, idosos curiosos da moraria, turistas encantados pela fusão cultural. Livros e canções. Os segredos da alma portuguesa anunciava o cartaz, pintado por Sofia com azulejos vibrantes. Mas os dramas de amizade testavam os limites. Uma das fadistas, Lúcia, uma voz grave como o sino da Basílica da Estrela, amiga de longa data de Inês, confrontou-a numa tasca enfumaçada. Tu traíste Clara por ela? E agora? Rumores dizem que voltas ao Porto. Lúcia, com raízes em Beja e um passado de amores turbulentos, representava a lealdade ferida da comunidade. Inês, magoada, defendeu-se. Traição? Clara me manipulou. Meu amor por Mariana é recíproco, verdadeiro, como o fado que cantamos, não as intrigas que inventamos. A discussão escalou com copos de moscatel derramados e quando o dramatismo de óperas no São Carlos. Mariana, ao saber, sentiu a suspeita renascer como erva daninha no Jardim da Estrela. Mais segredos? Perguntou numa noite chuvosa, enroladas em mantas de lã de castelo branco na casa de Inês.
Lúcia só ciúme, explicou Inês, mas a dúvida pairava. Para provar, Inês convidou Mariana a um retiro no Alentejo, terra de suas raízes, as planícies infinitas de Évora, onde oliveiras centenárias vigiavam como sentinelas e o céu noturno era um manto de estrelas como encontros de pastores. A viagem foi catártica, de comboio pela linha do Alentejo, parando em vilas de casas caiadas e chaminés de comida. Em Évora, ficaram na casa da tia de Inês, uma quinta modesta com poço de pedra e horta de tomateiros. Ali, sem o burburinho de Lisboa, elas colheram azeitonas, as mãos sujas de terra vermelha, rindo como crianças em romaria. À noite, sob o céu de Monte Moro Novo, Inês cantou fado alentejano, canções corais de grupo, harmoniosas e comunitárias, contrastando o lamento solitário de Lisboa. Aqui, o amor é terra fértil, disse, beijando Mariana junto à fogueira, onde assava um borrego no espeto, regado a vinho tinto de Borba. Mas o conflito familiar de Mariana ressurgia. Uma carta do pai chegou, convida Inês para Natal em Cascais. Vamos tentar. Era um passo humano, mas frágil. No regresso, pararam em Setúbal, para um piquenique de choco frito na praia da Figueirinha, o Atlântico sussurrando perdão. A tua família aceita aos poucos, disse Inês. A minha, no Porto, ainda resiste, minha mãe reza novenas por conversão. O diálogo aprofundava o laço, revelando vulnerabilidades como camadas de cebola em sopa da pedra. De volta a Lisboa, o clímax irrompeu durante a Marcha do Orgulho, uma explosão de cores no Rocio, bandeiras arco-íris tremulando como velas de barcos caravela, música de Ana Moura pulsando, multidões cantando hinos de liberdade. Mariana e Inês marchavam de mãos dadas, Sofia ao lado com um cartaz, amor recíproco, sem segredos. Mas Clara surgiu na multidão, flanqueada por Lúcia e outros, gritando acusações, traidores. Inês, volta para quem te conhece. O tumulto parou o desfile, câmaras de telemóveis capturando o drama como uma cena de fado encenado. Inês enfrentou Clara, a voz firme. Acabou, Clara. Meu coração é de Mariana, recíproco, sem dramas falsos. Lúcia, vendedor genuína, hesitou e Sofia interveio. Basta de traições. Somos irmãs, não inimigas. A multidão aplaudiu, transformando o confronto em momento de união, um abraço coletivo, beijos na bochecha, o espírito humanista de Portugal emergindo como após terremotos, reconstruindo com argamassa de empatia. Clara, derrotada, partiu para o Porto naquela noite, deixando uma mensagem: perdoa-me. Encontrei minha própria verdade. A traição, outrora veneno, virava lição. Lúcia reconciliou-se, convidando Inês para um dueto na tasca. Perdão é o melhor vinho. A amizade renascia, mais forte, tecida com fios de perdão alentejano. Mariana e Inês, exaustas mas vitoriosas, subiram ao mirador da lua, onde a cidade brilhava como um colar de safiras. Suspeitas viraram certezas, sussurrou Mariana. E o amor eterno como o Tejo. A primavera irrompeu em Lisboa como uma romaria de flores, jacarandas roxos tingindo as ruas do Saldanha e o ar perfumado de madressilvas no Jardim da Estrela. Mariana e Inês, forjadas no fogo dos dramas, emergiam transformadas, não mais sombras de segredos, mas luzes de amor assumido. A livraria tornara-se um hub cultural, eventos semanais de fado e palavras, onde Inês cantava e Mariana lia excertos de autoras como Maria Teresa Horta, cujos poemas lésbicos ecoavam a coragem de amores proibidos na ditadura salazarista. Sofia colaborava com instalações de azulejos temáticos, capturando cenas de mãos entrelaçadas contra fundos de azulejos tradicionais, simbolizando a fusão de herança e progresso. A família de Mariana abraçava aos poucos. O Natal em Cascais foi um sucesso tímido. Inês, nervosa, levara doces de Évora, sericaia com canela e o pai contara histórias da juventude africana, abrindo portas para compreensão. A mãe, agora, enviava mensagens com fotos de missas em Fátima, adicionando: rezo por vocês duas. João, o primo, tornara-se aliado, convidando-as para fins de semana em Faro, onde praias de areia branca e grutas marinhas ofereciam paz. Amor é como o atum, tem de ser fresco e partilhado, brincava ele, humanizando a transição.
No Porto, a mãe de Inês resistia, mas uma visita surpresa, Mariana e Inês subindo dor de barco Rabelo, provando vinhos em quintas familiares, amoleceu o coração. Tu cantas melhor aqui, disse a mãe, olhos úmidos como o rio. E ela? Faz-te brilhar. A reconciliação veio num almoço de tripas à moda, pratos fumegantes que aqueciam almas frias. Os dramas da amizade solidificaram-se em irmandade. Lúcia e o grupo fadista integraram Mariana, ensinando-a a viola básica numa oficina na moraria. Tu tens alma de fadista, elogiou Lúcia, e juntas gravaram um single, Segredos Recíprocos, uma balada que subiu nas rádios locais, celebrada no Festival da Canção. Sofia, a arquiteta invisível, expandiu sua loja para um centro comunitário LGBTQ+, no Intendente, com murais de azulejos contando histórias como a delas, de suspeitas a celebrações. O clímax final veio numa crise sutil, uma oferta de emprego para Inês em Paris, num cabaré de fado moderno, prometendo fama mas separação. É o sonho, confessou a Mariana numa noite no Cristo Rei, em Almada, com vista para o Tejo unindo margens. Mas sem ti é vazio. Mariana, olhos no horizonte onde o sol se punha como em pinturas de Paula Rego, respondeu, vai, mas volta. Nosso amor é ponte, não prisão. Inês recusou, optando por um contrato em Lisboa com a Casa da Música, um gesto de escolha recíproca. O final, humanista e luminoso, desenrolou-se no aniversário de 1 ano de seu primeiro beijo, no terreiro do Paço ao pôr do sol. Familiares e amigos reunidos, pais, Sofia, Lúcia, João, com um piquenique de queijos de azeitão e poeira de vinho. Inês cantou uma composição original. Em meio a dramas de amor e amizade, descobri que o teu segredo era o meu. Mariana, emocionada, trocou anéis simples de prata de ourivesaria do Chiado, gravados com recíproco. Não era casamento legal, Portugal avançava, mas o coração ditava o ritmo, mas um pacto eterno, como os votos em romarias de Vila Real. Enquanto o Tejo fluía sereno, levando folhas de primavera, elas dançaram devagar, o mundo ao redor aplaudindo. Lisboa, com suas colinas e saudades, testemunhava, amores nascem de suspeitas, florescem em dramas e perduram em humanidade. E assim, num país de fado e luz, 2 corações encontraram seu verso final, não trágico, mas harmonioso, como uma canção que nunca acaba.